Olá, seja bem-vindo ao webinar da revista Full Energy. No programa de hoje entrevistamos o gerente-geral e presidente para a América Latina da Canadian Solar, Hugo Albuquerque. Olá, Hugo, seja bem-vindo aí à nossa conversa na Full Energy. Muito obrigado, e é um prazer estar com vocês. Obrigado. Hugo, inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância do mercado brasileiro para a Canadian Solar. Hoje o mercado brasileiro, vamos descontar aí a questão do Covid-19. Tá? Então, pré-Covid-19, o mercado brasileiro era o principal mercado hoje para a Canadian no mundo. Tá? A Canadian, talvez, de todo mundo que produz na China, seja a empresa mais internacionalizada do mercado. Apenas 10 a 15% do volume fica na China e o resto vai para o mundo todo. E o Brasil hoje é o maior destino dos produtos exportados da China. Está ganhando aí do mercados como Estados Unidos e Europa, África e Oriente Médio juntos. Sim. A que você atribui o sucesso da Canadian Solar aqui em solo brasileiro? Acho que foi o primeiro grande player do mundo a acreditar no Brasil. A gente tem algumas fases no Brasil, uma que vai até 91, uma que vai até 2012 e após 2012. Até 91 você tinha a Shell e a Siemens, que eram muito fortes. Depois disso, a Kyocera ganha muita força no mercado brasileiro, se torna líder e vai até 2012. E com a chegada da Canadian, de fato, os demais players se estabeleceram no Chile e só a Canadian veio para o Brasil. Porque enxergava no Brasil a maior economia da América Latina. E o fato de ter chegado primeiro, de ter entendido o mercado, ter disponibilidade, ter dado crédito aos clientes, ter tido uma estrutura de pós-venda, ter logística local, isso fez com que a Canadian chegasse aonde chegou. Sim. Quais são os produtos, as soluções que a Canadian Solar oferece aqui no Brasil? Diferente também dos nossos concorrentes, a Canadian ela tem ofertado a solução completa. Ela passou de uma mera fabricante de módulo fotovoltaico para uma fabricante de solução. Hoje nós fabricamos nossos próprios inversores, fabricamos nossos módulos, fabricamos nossos conectores e com isso nós entregamos a solução completa ao mercado. Módulo, inversor, conector, adquirimos cabo e podemos fazer o kit no Brasil e vender os kits para os distribuidores e também para usinas de grande porte. Acho que o cuidado também com a cadeia é muito importante. A Canadian ela nunca teve a pretensão nem a intenção de agredir ou de quebrar a cadeia de suprimento. Nós respeitamos os nossos parceiros, cuidamos dos nossos distribuidores e a gente não vislumbra nunca concorrer com eles, e sim trabalhar de forma junta e integrada. Sim. Olhando a atuação da Canadian no mercado global, qual é a importância do Brasil e da América Latina, em termos, inclusive, de porcentagem? Eu diria hoje que o Brasil representa na Canadian entre 15% e 20%, fora a América Latina como um todo, 15% e 20% do volume global. Então é algo bastante expressivo. No início do ano, nós tivemos aí o prazer de te entrevistar, né, Hugo, no momento em que essa pandemia, a pandemia, inclusive, nem havia sido reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Tínhamos apenas um foco, o epicentro era a China, alguns casos na Itália com relação ao Covid-19, mas de lá para cá o problema se alastrou pelo mundo inteiro, foi reconhecida a pandemia, hoje o Brasil sofre aí com as consequências do novo coronavírus. Qual que é o impacto dessa pandemia para o setor de energia solar, inclusive aqui no Brasil, e como que vocês estão aí lidando com essa questão? A gente tem que entender que o mercado ele é dividido em utility scale, que são as grandes usinas, e o mercado de geração distribuída. Né? O de utility scale ele continua em andamento a pleno vapor. As usinas, caso elas não comecem a gerar
no tempo que está previsto, paga multa. Então, esse mercado ele não tem sofrido tanto impacto do Covid-19, salvo pela questão do câmbio. O câmbio aumentou 23% nos últimos 3 meses. Então, o câmbio tem sido o maior desafio para as maiores usinas. Para a GD, a coisa é um pouco diferente. A Canadian, apesar de não ter sido impactada no tocante à disponibilidade de produtos, a gente continua tendo aí estoque local, com produto à pronta entrega, porém, percebemos que nas últimas 4 semanas o mercado ele simplesmente parou. Parou porque o GD em si é uma instalação residencial ou comercial, no qual você precisa fechar o contrato com a pessoa física ou pequeno comerciante, e esses estão isolados. Então, por que estão isolados? Porque não há como ter financiamento de bancos, os contratos pararam. Então, o mercado ele está praticamente parado há 4 semanas, ou com velocidade bastante reduzida. Isso faz com que os distribuidores tenham estoques que não podem ser usados, continuam com custos fixos, continuam com pessoal de vendas, com pessoal de instalação, pessoal de operação, assumindo todos esses custos. A gente não sabe como isso vai acabar, a gente sabe que vai passar, é transitório isso aí, mas o empresariado do setor solar está sofrendo muito com isso. Hugo, de qualquer modo, como até você já adiantou, dentro de algumas semanas nós teremos aí o retorno das atividades, esperemos que seja o quanto antes, né, que a gente consiga aí superar esse problema, essa crise aí referente à pandemia. Quais são as novidades que vocês trouxeram para esse ano e que serão, vocês continuarão trabalhando neste mercado após a normalização aí da realidade aqui do país? Eu acho que o que é que muda no mercado? Tá? Como eu falei anteriormente, alguns distribuidores, alguns integradores vão sumir do mercado, porque nem todo mundo estava preparado para passar 2 meses, 3 meses sem faturar. Né? O que é que isso traz de oportunidade? Tá? Eu acho que cabe aí ao fabricante tirar a responsabilidade de manter um ativo fixo da mão do integrador. Tá? Hoje o integrador ele tem que comprar, o distribuidor tem que comprar, pagar à vista e vender o produto. Tá bom? Então isso é muito ruim para o integrador, porque ele tem que imobilizar um capital que ele tinha disponível, talvez o único capital que ele tinha, para executar uma venda. E essa venda, nos últimos 2 meses, não aconteceu, por conta da pandemia. O que eu creio é que vão surgir novos meios de vendas, como softwares de vendas ou aplicativos que vão permitir que o cliente final, com o aplicativo, consiga comprar o sistema solar. Isso não tira a importância do integrador. O integrador agora, em vez de pôr o seu capital em risco, ele vai fazer a instalação e vai receber pela instalação que ele fez, sem pôr o seu capital em risco. Isso também não afeta o distribuidor, porque o distribuidor ele passa a ser também um centro avançado logístico. Ou seja, a gente vai fazer com que a cadeia ela fique muito mais rápida, integrada, de forma que as pessoas não imobilizem o seu capital de uma vez só e não corram riscos. Porque quando você vende para um distribuidor que não conseguiu te pagar, você perdeu esse dinheiro. Quando você vendeu para um distribuidor que não conseguiu te pagar, ou você quebrou o integrador, ou também você perdeu dinheiro. Então, a ideia é que o fabricante consiga, sendo detentor de tecnologia, remunerar um distribuidor que vai ser um centro avançado de logística e remunerar um integrador que vai fazer a instalação. Então, acho que novos meios de venda vão surgir. Sem que assim, seja uma cadeia de A compra de B, que compra de C, que vende para D.
Essa é a questão. Então, isso, por algumas vezes, pode gerar um pouco mais de margem, mas também te traz risco. Risco de câmbio, risco de uma pandemia você não faturar e estar com o estoque sobrecarregado. Então, acho que novos meios de vendas vão surgir. E isso é muito bom. Toda crise ela traz algo novo, ela traz uma inovação. Eu acho que esse tipo de coisa, a gente já vê alguns softwares, como tem o que se chama Clique Solar, que com um clique você compra, você pega o financiamento do banco e você instala na sua casa com um único clique. Então, novas apps estão surgindo para facilitar todo esse processo. E surgiram de forma sadia, sem tirar da cadeia o integrador, que até hoje foi o personagem mais importante da cadeia, ele vai continuar sendo, porque é ele vai fazer a instalação, sem tirar o distribuidor e sem tirar o fabricante. Sim. Fala melhor para a gente, Hugo, sobre a atuação da Canede Solar aqui no Brasil, no segmento de energia solar centralizada, né, as grandes usinas. Qual é a importância desse segmento, desse nicho de mercado para vocês? Quanto que vocês estão investindo nesse segmento, né? E fala um pouco mais de detalhes sobre o impacto do dólar sobre o desenvolvimento aí dos projetos. A Canadian, junto com a Enel, eu acho que são os maiores players hoje do mercado descentralizado no Brasil. A Canadian foi a única empresa que participou de todos os leilões e ganhou todos os leilões de qual participou no Brasil. Então, a gente já tem aí mais de praticamente 1 giga instalado no mercado. Estamos agora construindo uma planta em Pernambuco, em Salgueiro, cerca de 180 megawatts. Temos outra em Jaíba para fazer também, agora começando daqui a 2 meses. De fato, o que tem pego muito a Canade, todo player de geração centralizada no Brasil, é o câmbio. O câmbio há 2 meses atrás, 3 meses atrás, era 4,3, 4,4, 4,6 e bateu 4,3, 5,3. Então, esse aumento de cerca de 23%, 26%, fez com que a rentabilidade do projeto, que teria uma taxa de retorno aí, talvez de 14%, 16%, 18%, 20%, caísse para 11%, caísse para 8%, caísse para 10%. O que muitos players têm feito é tentar adiar um pouco o projeto no limiar daquilo que ele tem para pagar a multa. Ou seja, vale a pena eu postergar o meu projeto por mais 6 meses, por mais 1 ano, comprar energia no Mercado Livre e dar essa energia como garantia? Vale a pena eu pagar multa? Não vale a pena eu pagar multa? O que é mais barato? E no final é isso. O empresário ele vai buscar o que para ele é economicamente mais viável. Se eu vou comprar energia por um curto período de tempo, se eu vou postergar e pagar uma multa, se eu vou fazer um prazo e assumir a diferença cambial. É uma decisão complexa, difícil de tomar, mas é um trade-off que tem que ser analisado e avaliado por cada um dos players. Sim. Não dá para a gente fazer o exercício de futurologia, a gente não tem bola de cristal, né, para saber exatamente qual vai ser o desenrolar dessa crise global que a gente está enfrentando, mas analisando o futuro, o que você espera aí, quais são os novos projetos que a Canadian tem para o Brasil, e como que você vê o futuro da energia solar no país? Olha, eu continuo vendo a energia solar com muito bons olhos. Tá? Acho que depois dessa crise, essa pandemia, o 3º trimestre e o 4º trimestre vão ser trimestres de recuperação muito forte, sobretudo o 4º trimestre. O Brasil reúne ainda as condições ideais para a energia solar. Alta insolação, custo de energia muito elevado, e é o mercado que está migrando de cativo para o mercado livre. Como o Brasil é um dos poucos países no mundo em que, apesar da energia ser um monopólio natural, nós somos obrigados a comprar energia de um fornecedor X. E isso vai acabar, as concessões em 2030 começam a ter o seu fim, né, e talvez sejam renovadas em outras condições. O lucro
das empresas de energia elétrica, das concessionárias de energia elétrica, as distribuidoras, chegaram na casa de trilhões, se você juntar todas elas. Então, elas, de forma alguma, perdem dinheiro ou é um negócio ruim. Tá? E a energia solar crescente tem incomodado bastante algumas distribuidoras, a gente tem visto isso, pela briga constante nas mídias sociais, discussões em audiências públicas, mas eu acho que não só eu, todo mundo do setor continua acreditando muito no Brasil. Nós já atingimos o grid parity, que é, ou seja, o mercado da energia solar por si só se paga, sem que o governo intervenha, sem que tenha algum outro benefício. A energia solar ela se paga. O que tem se discutido muito é que algumas frentes e correntes têm dito que a energia solar tem um subsídio cruzado, quando na verdade ela não tem subsídio. Ela melhora a rede muito mais, ela traz muito mais benefícios para a rede do que malefícios, e são os benefícios que são desconsiderados nessas análises muito maniqueístas, simplistas, digamos assim. Mas acreditamos que o Brasil vai continuar a investir na energia solar, acreditamos que essa crise vai passar, que a partir de junho o Brasil começa a retomar as instalações de energia solar, quando as pessoas conseguirem se comunicar, quando os bancos abrirem, quando as linhas de créditos voltarem a estar disponíveis, com esses novos softwares de venda que o cliente, com um clique, ele consegue comprar energia solar e instalar em sua casa. E a Caneide acredita muito no Brasil. A gente não tem a menor pretensão de sair do Brasil, e muito pelo contrário, a gente está aumentando o quadro de funcionários no Brasil para oferecer suporte, oferecer OEM. A Caneide passou a fabricar os seus próprios inversores esse ano. Então, no médio e longo prazo, a gente vê que a Caneide ela vai se manter no Brasil, sim, por muito tempo. Perfeito, muito obrigado. Conversamos com o Hugo Albuquerque, gerente-geral e presidente para a América Latina da Caneide Solar. Hugo, então passe para a gente a sua mensagem de encerramento da nossa entrevista. Pessoal, o que eu posso dizer a vocês é fiquem em casa, por hora, seguro, essa pandemia vai passar. Se a gente for verificar as estatísticas previstas para o Brasil hoje, nós teríamos 10 vezes maior o número de casos, 8 vezes maior o número de mortes, e graças às medidas que foram tomadas, a gente está em um dos melhores indicadores mundiais, isso é importante que seja dito. O que ajuda também é uma pandemia que ela começa com uma gripe, que pode virar uma pneumonia, e que o fato de não estarmos no inverno ajuda muito. Né? Então, vamos continuar seguros, vamos fazer com que isso passe. Maio está chegando, maio começa o inverno no Brasil, as temperaturas caem muito em São Paulo, então o ideal é que até lá a gente tenha isso sob controle. Temos certeza que junho, aí, final de maio, a gente vai estar junto, todo mundo vai estar trabalhando, tudo de volta ao que era antes, e a energia solar crescendo como sempre outra vez. Obrigado por esse tempo de nos ouvir e fiquem seguros.